Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre os terremotos e os maremotos, também chamados de tsunamis. E esses terremotos são vibrações que acontecem a todo momento na crosta terrestre e são causados pelo movimento das placas tectônicas. Nós já falamos sobre as placas tectônicas em aulas anteriores aqui no nosso canal, então retorne lá no vídeo caso tenha alguma dúvida, e se eu puder ajudar vocês nessas dúvidas, podem também deixar um comentário aqui no vídeo que eu respondo, tá bom? Ocorre então, portanto, por meio do encontro das placas tectônicas e provoca tremores. E, em alguns casos, em virtude da agitação intensa das águas oceânicas, podem vir causar os famosos tsunamis. Os terremotos, pessoal, podem ser chamados também de abalos sísmicos e ocorrem quando as rochas vindas do interior da Terra estão em grande pressão. Essa pressão vai exercer uma grande força sobre as placas tectônicas, principalmente nas zonas entre contatos de placas. Essa pressão vinda do interior do nosso planeta, da Terra, provoca vibrações que podem ser leves ou destrutivas, e essas vibrações elas vão estar sendo refletidas para a gente em forma dos terremotos. Quando um bloco se encontra com outro, pode ocorrer um tremor, seja na terra ou na água. Esse tremor pode ser um tremor leve ou um tremor mais intenso. Os contatos entre as placas podem ser de afastamento, de deslizamento ou de colisão. Inclusive, nós já falamos sobre isso em vídeos passados, quando nós falamos sobre as placas tectônicas também, que existem esses 3 tipos de interação entre as placas. É a interação de afastamento, de deslizamento ou de colisão. E para os terremotos em específico, nós também temos terremotos que podem ser causados por esses 3 tipos de interação entre placas e contatos entre placas tectônicas. A parte do interior da Terra onde se origina um terremoto é chamada de hipocentro. Vocês podem observar na figura que nós temos aí um encontro entre 2 placas tectônicas, e o hipocentro é justamente esse momento, esse ponto onde se origina o terremoto. A energia liberada pelo hipocentro ela é recebida num ponto externo onde a gente chama de epicentro. É no epicentro que nós iniciamos a região onde se inicia essa percepção da energia gerada do hipocentro. Então, o ponto da superfície terrestre onde se registra a intensidade máxima de um movimento sísmico é o que nós chamamos aí de epicentro, e em geral está situado sobre o hipocentro, que é o ponto subterrâneo em que se origina o foco do abalo sísmico. Os abalos sísmicos podem ocorrer tanto na área terrestre, no continente, são chamados de terremotos, mas também podem ocorrer no mar, no oceano, são chamados de maremotos ou de tsunamis, conforme foi aí estabelecido em outra língua, que é na língua japonesa. Os maremotos são causados pelos tremores que ocorrem no fundo do oceano, que podem gerar ondas gigantescas, que são aí reflexos da energia que foi liberada por esses tremores e que acabou arrastando grande quantidade de massa, tanto de água quanto também areia e outro tipo de massa que seja ali no fundo do oceano, que acaba refletindo nessa grande onda, que são os famosos tsunamis. São formados, portanto, pessoal, a partir de anomalias que provocam deslocamento de uma enorme massa de água, como terremotos, deslocamentos de massa continental, erupções vulcânicas ou até a queda de algum meteorito em determinada região pode causar também isso aí. Inclusive, existem filmes que retratam de forma muito específica essa questão dos deslocamentos de água a partir da queda de meteorito ou até mesmo de erupções vulcânicas. Existem basicamente 2 escalas utilizadas para se medir a magnitude de um terremoto. É a escala Richter e a escala Mercalli. Tanto uma como a outra podem ser utilizadas para poder fazer essa aferição da magnitude de um terremoto. Só que assim, a depender do tipo de acontecimento do fenômeno, você pode utilizar essa escala de uma forma ou de outra, tá? A escala Richter ela vai de 0 a 9, e ela vai medir a força e a intensidade de destruição do terremoto. Aí você pode ver na imagem ilustrativa que nós temos faixas a qual existe uma magnitude estabelecida para aquele terremoto, para aquele abalo sísmico, e a partir disso você pode classificar se ele vai ser um abalo sísmico que vai ser sentido, que vai ser leve ou que vai ser um abalo sísmico catastrófico. Então, de menor que 3,5, geralmente não é sentido, mas pode ser registrado pelas pessoas que estudam esse tipo de fenômeno. De 3,5 até 5,4, muitas vezes também não é sentido, mas pode causar pequenos danos.
De 5,5 a 6 ocasiona pequenos danos em construções. De 6,1 a 6,9 pode causar danos graves em regiões com muitas pessoas. De 7 a 7,9 causam tremores em proporções grandes, com danos graves, né? E maior que 8 é um abalo sísmico considerado muito forte, que causa destruição total no local que foi atingido por esse abalo sísmico, foi sentida a magnitude nesse abalo sísmico. Isso é o que nós chamamos de escala Richter. A escala Mercalli ela vai de 1 a 12 pontos. Ela mede as consequências dos abalos sísmicos em construções e objetos e considera também a percepção do tremor pelas pessoas, então, como a forma que as pessoas receberam esse tremor. Então, vocês podem ver na ilustração aí que nós temos de 1 a 12, e a cada classificação existe também uma caracterização desse abalo sísmico. No abalo sísmico classificado comum, nós vamos ter apenas vibrações registradas por instrumentos. Aí nós vamos ter, por exemplo, no 5, perceptível no exterior, pessoas acordam, caem pequenos objetos. E lá no 12 nós vamos ter o maior em relação à escala Mercalli, que é a destruição total, a topografia alterada por meio desse abalo sísmico. Então, pessoal, existem muitas coisas que a gente pode falar aqui sobre terremotos, classificar eles ainda mais, entrar em detalhes um pouco mais aprofundados sobre esse conteúdo. Só que, para nível de conhecimento didático para esse vídeo, eu separei até essa parte de consequências dos terremotos que nós vamos estudar agora. Eu separei 4 consequências que são visíveis. E essas consequências são mais destinadas a casas e prédios que são destruídos, pontes com estrutura comprometidas, vítimas fatais, que estão presas ou soterradas em escombros. E são algumas dessas consequências dos tremores em áreas continentais, que é onde a gente habita. Mas, em relação a construções, observa-se basicamente 4 tipos de consequências fortes, que são os deslizamentos de terra, que podem vir soterrar as pessoas, incêndios causados por quedas de fiação elétrica. Então, a partir do tremor, a fiação elétrica ela se fragmenta e pode causar algum tipo de incêndio, e inundações causadas por tsunamis, e também o rompimento de represas, que também pode ser um fator extremamente observado nessa questão das consequências dos terremotos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse conteúdo, e até